No vídeo de hoje, vamos estudar o balanço integral de massa. Recordem que o postulado de conservação de massa é dado pela lei de Lavoisier, que diz que a massa de um sistema fechado é constante. Vimos que em mecânica dos fluidos, um sistema fechado é definido por um volume de fluido, que é aquele volume que desloca-se com a mesma velocidade do escoamento. Precisamos agora descrever a equação básica de conservação de massa para um volume de fluido. Recordem a definição da massa total de um sistema fechado, que, aplicada para um volume de fluido, é dada pela integral no volume de fluido de ρdV. A equação básica determina que a derivada da massa total em relação ao tempo é igual a zero. Substituindo a massa total para um volume de fluido na equação básica, temos que a derivada em relação ao tempo da integral do volume de fluido de ρdV é igual a zero. Precisamos agora utilizar o teorema do transporte de Reynolds para transformar esta equação de um volume de fluido para uma equação em volume de controle. Recordem o teorema do transporte de Reynolds. Aplicado para o problema de conservação de massa, a função φ é a propriedade ρ. Assim, podemos reescrever o balanço integral para um volume de fluido como a derivada em relação ao tempo da integral do volume de fluido de ρdV igual a zero. Ou, utilizando o teorema do transporte de Reynolds, podemos escrever o balanço integral para um volume de controle, onde a derivada em relação ao tempo da integral no volume de controle de ρdV, mais a integral em superfície da superfície de controle de ρ v menos vc escalar n ds é igual a zero. Assim, o balanço integral para um volume de controle é dado pela seguinte equação. Onde o primeiro termo é a variação de massa com o tempo no volume de controle e o segundo termo é a variação de massa devido ao fluxo através das fronteiras do volume de controle. Utilizaremos esta equação em diversas aplicações. Por exemplo, no caso do volume de controle fixo, a velocidade do volume de controle é igual a zero. E a equação simplifica da seguinte forma. Podemos ainda escrever a equação para o regime estacionário. Até o nosso próximo vídeo.